Olá pessoal, boa noite a todos vocês que assistem. Para a realização desse trabalho, nós abordaremos sobre assistência jurídica e justiça gratuita brasileira. A princípio, eu vou falar da introdução e evolução histórica da assistência jurídica no Brasil. Bom, o direito brasileiro ele sofreu muita influência da colonização do Brasil por Portugal. Existiam 3 ordenações, afoncinas, manuelinas e filipinas. E para a grande maioria dos doutrinadores, é considerado que o termo justiça gratuita surgiu no Brasil pelas ordenações afoncinas. Somente em 1870 é que ouviu-se falar do termo assistência jurídica, quando, à época, presidente do Instituto do Ordenamento de Advogados Brasileiros, Joaquim, solicitou pela criação da Lei de Assistência Judiciária. Só que quando encaminhado o projeto à Câmara, não foi dada a devida dedicação, nem a devida atenção, e criaram tão somente o cargo advogado dos pobres. Evoluindo um pouco, em 1890, com o advento da República no governo Marechal, criou-se um decreto que dispunha sobre a organização da justiça no Distrito Federal. Essa organização ela previa, inclusive, uma comissão de patrocínio gratuito àqueles considerados pobres. Novamente, com mais uma evolução, quando do surgimento da Ordem dos Advogados do Brasil, em 1930, a assistência judiciária gratuita passou a ser considerada dever do advogado. E ela ganhou vista em sede de Constituição pela primeira vez em 1934. E em 1946, ela teve disposição no capítulo de Direitos e Garantias Fundamentais. Feita essa breve cronologia sobre o tema, a gente precisa definir a distinção entre os termos assistência jurídica e assistência judiciária, para um melhor desenvolvimento do trabalho, já que serão abordadas novas considerações. O termo assistência judiciária era usado pelas primeiras legislações. Ele trata tão somente da prestação de serviço em defesa de juízo fornecida pelo Estado. O termo assistência jurídica ele é uma amplitude desse primeiro. Ele busca abranger não somente a prestação de serviço, mas também qualquer orientação de atos jurídicos judiciais e também extrajudiciais. Então, atua como uma forma de orientação sobre assuntos jurídicos. Feita essa primeira diferenciação, a gente precisa entender também que a assistência jurídica é diferente de justiça gratuita. A justiça gratuita ela é um instituto pré-processual e caberá ao juiz do caso deferir ou não. Enquanto isso, a assistência jurídica ela é organizada por uma lei de organização judiciária. Feitas todas essas ponderações iniciais, agora eu passo a palavra para os meus demais colegas para discorrerem um pouquinho mais sobre outras considerações importantes acerca do tema. Muito obrigada. Vou falar um pouco sobre o acesso à justiça como um direito fundamental na Constituição Federal. O direito ao acesso à justiça é um tema amplamente discutido, sendo que uma das maiores indagações sempre foi como garantir que todos, ou pelo menos a maior parte das pessoas, tivesse a oportunidade efetiva de se posicionar diante do judiciário e solicitar a tutela de seus interesses. E aí veio a Constituição de 88, que trouxe no artigo 5º o rol dos direitos fundamentais, que efetivaram o acesso à justiça por meio da assistência judiciária e do benefício da justiça gratuita. E aí o acesso à justiça ele nem sempre foi reconhecido. Entendia-se que a função não era assegurar o pleno exercício, mas simplesmente impedir que tal direito fosse violado. Assim, o Poder Judiciário permanecia inerte, relevando ou reservando a possibilidade de utilizar da justiça apenas aqueles que pudessem arcar com as custas judiciárias. E aí, com o passar dos anos, permitiu que as pessoas tenham efetivamente o direito de acessar o judiciário e, aos poucos, o direito de ingressar no sistema jurisdicional. E aí passou a ser reconhecido como um direito a todas as pessoas. E aí o princípio do acesso à justiça é um meio garantidor do amplo acesso. Ele atribui ao Estado a obrigação de criar uma justiça mais célere, menos burocratizada e igualitária, que efetivamente garanta que todas as pessoas hipossuficientes tenham acesso necessário para postular a tutela de seus direitos.
E com isso, a assistência judiciária gratuita revela que o direito da parte de ter um advogado do Estado gratuitamente, bem como se isentar de todas as despesas e taxas processuais. Boa noite a todos. Dando continuidade ao trabalho dos colegas, agora eu vou apresentar um pouquinho sobre as repercussões e as mudanças da reforma trabalhista de 2017 no Instituto do Benefício da Justiça Gratuita. A Lei 3.467 ela introduziu algumas modificações quanto aos parâmetros para a concessão desse benefício. Então, antes da reforma, o que acontecia é o seguinte, que o beneficiário do Instituto deveria receber no máximo o equivalente a 2 salários mínimos, de acordo com o artigo 790, parágrafo 3º da CLT. A letra antiga da lei também estipulava que, por uma mera declaração de hipossuficiência, era possível alcançar esse benefício. E o que mudou com o advento da reforma trabalhista? Que o beneficiário agora ele precisa receber um salário igual ou inferior a 40% do limite máximo do benefício do RGPS. E também já não é mais possível a concessão da justiça gratuita por uma mera declaração de hipossuficiência. Outra questão importante que alterou após a Lei 3.467 é sobre a questão da necessidade de comprovação de pobreza na acepção jurídica, para se isentar do pagamento das custas processuais. Essa mudança ela foi inserida no parágrafo 4º do artigo 790. E como destacar que essa prática ela pode variar conforme o tribunal, inclusive com entendimento diverso em outras decisões. Inclusive no TST tem uma decisão divergente quanto a isso. Outra questão importante que vale a pena mencionar, aliás, é muito importante, que foi introduzida na reforma, é uma questão muito controversa, a questão dos honorários de sucumbência. Porque agora, se a parte é beneficiada pela justiça gratuita e se ela for vencida, o que acontece é que o pagamento dos honorários de sucumbência vão ficar suspensos. Então, num período de 2 anos após o trânsito em julgado da sentença, se o advogado da parte que venceu conseguir comprovar que o autor da ação, aquele que perdeu, saiu da condição de miserabilidade jurídica, ou seja, se ele recebeu algum crédito, se ele recebeu alguma quantia que permita ele pagar esses honorários, então ele pode ser executado. Essa é uma questão controversa porque já houve decisões contrárias a esse sentido, tanto em turmas do TST, e isso foi parar até no STF, só que ainda não foi julgado por conta da inconstitucionalidade da questão do princípio ao acesso à justiça. Um tema esse que vai ser até complementado pelos meus colegas. E por fim, como destacar que a reforma também introduziu o artigo 790b da CLT, que fala que a parte que faz o pedido de perícia e perde, ela é obrigada a pagar os honorários periciais. Eu agradeço a atenção de todos e agora eu vou passar a palavra para o meu colega Pedro. Boa noite. Boa tarde, pessoal. Vou tratar com vocês agora, em síntese, obviamente, devido ao tempo, um pouco sobre o benefício da gratuidade da justiça nas ações trabalhistas. Como todos nós sabemos, em 2017 houve a reforma trabalhista, com o advento da Lei 13.467. Tal lei trouxe várias modificações ao texto da CLT, inclusive no que pese ao benefício da gratuidade da justiça. Antes da reforma, o artigo 790, parágrafo 3º da CLT, estabelecia que o limite máximo para que seja concedido o benefício da gratuidade da justiça fosse 2 salários mínimos vigentes. Era possível também que qualquer pessoa conseguisse tal benefício desde que fizesse uma declaração formal, obviamente sujeita às penalidades legais, declarando não possuir capacidade para arcar com as despesas processuais. Com a reforma de 2017 para cá, esse limite mudou, ele é baseado hoje pelo regime geral da Previdência Social. O limite máximo hoje é 40% do RGPS. O RGPS em 2021, segundo minhas pesquisas, está em R$ 6.433 aproximados. Então, 40% desse valor a gente chega à marca de R$ 2.570. Ou seja, hoje, para se ingressar na Justiça Trabalhista e conseguir o benefício da gratuidade da Justiça, é necessário que a pessoa ganhe até R$ 2.570. E não é possível mais qualquer pessoa conseguir com aquela declaração que eu citei anteriormente aqui. Isso foi vedado. Apesar de que, nas minhas pesquisas, eu consegui achar um recurso especial da 4ª turma do TST, num processo que ocorreu em Santa Catarina, em que um bancário conseguiu, que seja concedido o benefício da gratuidade da justiça.
convenhamos que um bancário ganha muito mais de R$ 2.500. Tal decisão foi baseada no artigo 99, parágrafo 3º do novo Código de Processo Civil. Eu trago um dado curioso que eu encontrei nas minhas pesquisas também aqui. Pós-reforma trabalhista, há quem diga que as ações caíram 30%. Houve 30% menos ajuizamento de ações trabalhistas pós-reforma. Há quem diga, né, os críticos, que isso se dá devido a essa mudança no benefício da gratuidade da justiça. Eu deixo aqui no ar, né, para vocês pensarem se pós-reforma trabalhadores e trabalhadoras conseguiram se acertar melhor com os empregadores ou se de fato tal benefício fez falta para a população brasileira que é carente e tem impactado no número de ações. Apresentação, eu vou falar agora um pouco sobre a subsidiariedade do Código de Processo Civil na aplicação da justiça gratuita no direito e no processo de trabalho. Então, com o advento do novo Código de Processo Civil, grande parte da disciplina da gratuidade da justiça ela foi retirada da Lei 1060 de 1950, que ainda está em vigor, mas com pouquíssimos dispositivos. Então, o novo Código de Processo Civil ele vem como uma legislação mais esparsa e mais atualizada, não só para a questão processual civil, mas também como supressor da lacuna de algumas legislações mais antigas. Quanto à questão da justiça gratuita em específico, é interessante ver que, por ser uma legislação mais recente, em contraponto com a CLT de 43, é muito mais apropriada a utilização dos dispositivos do CPC em processos trabalhistas que a legislação própria. A reforma trabalhista ela assumiu o encargo de dar alguns novos passos uma modernização do Instituto da Gratuidade da Justiça. Não é nem preciso dizer que, com a nova disciplina prevista no artigo 98 ou 101 do CPC, é aplicável aos processos do trabalho, já que o artigo 15 do próprio Código ele é expresso em mencionar que a aplicação é possível de forma supletiva e subsidiária nos processos trabalhistas. Até o momento, uma declaração simples da impossibilidade de arcar com os custos do processo já bastava para que fosse concedida a assistência judiciária. Nesse entendimento, o novo Código de Processo Civil, no artigo 98, e a legislação trabalhista, no artigo 790, parágrafo 4, eles garantem que aqueles com insuficiência de recursos sejam cobertados pelo benefício da justiça gratuita e que fiquem, dessa maneira, isentos de pagamentos de custos processuais. Já no tocante à multa por litigância de má-fé, a previsão está contida no artigo 79 do CPC e seguintes, mas também na CLT, nos artigos 793, A, B, C e D, introduzidos com a reforma trabalhista. Vale destacar que antes da reforma trabalhista não havia na CLT previsão expressa de aplicação de pena por litigância de má-fé. Nesse caso, o CPC sempre foi utilizado como norma subsidiária e essa penalidade, então, de certa forma, já era possível, só que ela nunca foi muito utilizada. Outro ponto que vale mencionar aqui é que não existe diferença ontológica entre o processo civil e o processo do trabalho. Todos os dois são instrumentos pelos quais o Estado exerce a função jurisdicional para a solução dos conflitos. O que acontece é que, como se surgiu para ser simples e informal, o processo trabalhista não regula uma gama de temas, então a solução é recorrer ao processo comum. O artigo 15 do novo Código de Processo Civil ele é compatível com o artigo 769 da CLT, e ambos têm potencial dialógico para promover a efetividade dos direitos fundamentais no processo de trabalho. O processo trabalhista é regido por normas próprias, que permitem a aplicação supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil se houverem lacunas na forma do artigo 15 do CPC. Então, assim, no que for possível e plausível, as normas de processo civil elas podem e devem ser aplicadas nos processos e procedimentos trabalhistas, evitando assim uma gama e um... Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as custas processuais no processo de trabalho. O valor das custas no processo de trabalho, na fase de conhecimento, compreende um percentual sobre o valor econômico atribuído à causa, sempre na base de 2%, observados o mínimo e o máximo estabelecido pelo artigo 789 da CLT. Já na fase de execução, o que se verifica é que o valor das custas é fixo. A responsabilidade pelo pagamento das custas, em regra, é daquele que deu causa ao processo, ou seja, a parte vencida, ainda que a parte vencedora não tenha vencido todos os objetos da demanda. Na fase de conhecimento, as custas processuais são pagas após o trânsito em julgado da sentença ou no momento do recurso, se a parte vencida optar por recorrer. Já na fase de execução, são pagas ao final do processo com a quitação da dívida. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, inciso 74, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. A gratuidade da justiça é um instituto processual e está prevista no âmbito do processo de trabalho nos artigos 790, parágrafos 3º e 4º
e consiste na possibilidade de a parte postular em juízo sem ter que arcar com as despesas processuais em razão do prejuízo de seu próprio sustento. Estudando a redação anterior à Lei 13.467 de 2017, que foi a reforma trabalhista, para ter direito aos benefícios da justiça gratuita, bastava a parte receber salário não superior a 2 salários mínimos ou fazer uma declaração de seu estado de miserabilidade. Uma alteração bastante significativa trazida pela nova redação diz respeito à exigência de comprovação da insuficiência de recurso, não bastando uma declaração. Parte da doutrina entende que, aplicando subsidiariamente ao Código de Processo Civil, basta a declaração de pobreza, firmando pelo próprio empregado, para que seja deferido o benefício. Outra parte da doutrina defende a aplicação expressa da letra da lei, ou seja, defende a necessidade de comprovação do estado de miserabilidade, sobre a justificativa de que a mera declaração acaba sendo utilizada de forma abusiva e de má-fé. A pessoa jurídica também pode fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, tendo como requisito para a concessão a necessidade de comprovação mais detalhada da situação financeira, ajuntada de documentos contábeis, conforme a súmula 463 do TST. Em que pese o artigo 790-A da CLT dispor expressamente que os beneficiários da justiça gratuita são isentos do pagamento de custa, a atual redação do 844, parágrafo 2º e 3º, prevê o pagamento de custo pelo reclamante ausente à audiência como requisito para a propositura de uma nova ação, ainda que o reclamante seja beneficiário da justiça gratuita, caso não justifique legalmente sua ausência. No processo do trabalho, nos termos 843 da CLT, é obrigatória a presença das partes em todas as audiências nas varas de trabalho, independentemente do comparecimento de seus advogados. Agora, o Igor vai trazer para nós uma conclusão e as consequências das alterações na justiça gratuita. Em relação às alterações na justiça gratuita, conclui-se que a reforma trabalhista proposta pela Lei 13.467 de 2017 modificou os artigos que disciplinam sobre a gratuidade da justiça, mitigando assim esse instituto, ou seja, trouxe algumas mudanças em relação aos requisitos para que os trabalhadores tenham acesso ao benefício da justiça gratuita. Mas isso, porém, divide opiniões. Grande parte da magistratura do trabalho é totalmente contra a nova CLT. Por quê? Porque eles sustentam a ideia de inconstitucionalidade de diversos dispositivos, e com isso eles declaram resistência à sua aplicação. Para muitos juízes, por exemplo, a reforma trabalhista reduz os direitos dos trabalhadores e também restringe a atuação dos próprios magistrados. Por outro lado, há juízes que se declaram totalmente favoráveis a essa nova legislação, inclusive já estão aplicando ela na íntegra. Essa parcela da magistratura que é favorável, ela acredita que as novas regras irão barrar ou diminuir as chamadas demandas aventureiras na justiça do trabalho. E o que seria isso? Seria diminuindo o número de processos e aumentando a qualidade dos julgamentos, além de acelerar essas tramitações. Na advocacia também, não há um consenso geral sobre essa reforma. Por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil repudiou esse regime de urgência da aprovação da lei no Congresso. Eles apontaram diversas inconstitucionalidades também no seu texto. Mas muitos advogados também enxergam essa reforma trabalhista de forma bastante positiva. Mas isso não é o caso dos advogados que defendem o empregado, que no caso são os que estão ajuizando a ação. Eles enxergam isso como um grande retrocesso para os direitos dos trabalhadores. E agora, muitos empregados ficam com medo de buscar o Poder Judiciário Trabalhista, pois este se torna um local de insegurança ao trabalhador, além dos riscos ao ingressar com uma ação judicial. Portanto, para que não haja esse prejuízo para o trabalhador, com todas essas mudanças, é necessário que o magistrado garanta essa segurança para eles. De que forma? Através do princípio da proteção ao trabalho, visando amparar a parte mais fraca da ação, que no caso é o trabalhador, e também manter o equilíbrio das relações trabalhistas. E para finalizar, para que não haja dúvidas quanto à aplicabilidade dessa reforma, vamos supor que um processo foi aberto antes da reforma, ou seja, antes de 2017. Mas vamos supor que o juiz deixa para apreciar a questão do benefício da justiça um ano depois da reforma, ou seja, em 2018.
Então, depois dessa reforma, o juiz deve utilizar os critérios estabelecidos pela CLT antes das alterações, ou seja, as regras da CLT que estão valendo são as de antes de 2017.